Lula é um homem de sorte ou ele tem um grande talento político? Ou podemos falar das duas coisas juntas? Bem-vindos ao canal Tempos, eu sou o professor Mac. Aqui estamos para mais uma conversa sobre história do Brasil, um pouco da história de Lula também, mas não apenas Lula. A gente quer falar mais de história, de fatos históricos. Como é que eles acontecem? Quais são as causas que sempre estão por trás de cada fato histórico? Se você se considera um adepto ou até um fã de Lula, não se sinta ofendido quando eu disser neste vídeo que ele tem muita sorte. Isso não diminui em nada os méritos de Lula, você vai perceber. Por outro lado, se você é um crítico do presidente Lula, pode reconhecer tranquilamente o talento político de Lula, porque isso é o óbvio. E há duas razões. Há uma outra razão. Além de ser óbvio, há uma outra razão para você reconhecer. Você pode perfeitamente ser crítico do presidente e entender que ele tem méritos políticos, usa sua capacidade política para implementar medidas, para tomar iniciativas que você julga ruins, inadequadas para o país. É uma questão de maturidade, saber lidar com esses dois cenários. Reconhecer méritos e deméritos de uma figura pública. O canal Tempo se propõe exatamente a isso. Convidar as pessoas a uma reflexão madura. Este não é um canal de opinião. É um canal de divulgação científica. De compartilhar ideias, divulgar obras, conceitos, autores. Claro que nós temos nossas opiniões, nossas posições políticas. Nesse caso concreto, eu, por exemplo, sou eleitor de Lula. Já votei diversas vezes nele por julgar que ele era a melhor opção, em outras porque fiz o voto útil, isto é, votei nele porque considerava seus adversários muito piores. Então, nossos posicionamentos estão presentes, mas não são o foco deste projeto, deste trabalho. Nosso propósito, como eu dizia, é a reflexão teórica, é a divulgação científica. E é isso que vamos fazer em mais este vídeo. Então, fiéis aos nossos propósitos, vou citar um livro, vou comentar uma obra de Paul Veyne, Como se escreve a história, e o subtítulo Foucault revoluciona a história. Eu vou me ater a um ponto específico, uma passagem específica da obra, quando Paul Veyne fala dos fatos históricos e diz que todos os fatos históricos, têm como causa três tipos de causa, tem sempre três fatores envolvidos. E eu vou expor aqui, não em ordem de importância, mas numa ordem aleatória. Ele fala das causas materiais, das causas relativas à liberdade de escolha, de ação dos indivíduos e do acaso. Pois bem, as causas materiais são aquelas estruturas, circunstâncias que são objetivas. Você gostando ou não, elas estão lá e limitam, condicionam suas ações, suas escolhas. Numa linguagem de Gramsci, a realidade rebelde, isto é, fora do seu controle. As causas relacionadas à liberdade é a margem de escolha, de liberdade, que cada sujeito, cada pessoa tem em um dado momento, numa dada situação. Apesar das circunstâncias, apesar das limitações das estruturas ou das causas materiais, você e eu sempre fazemos escolhas dentro dessas limitações. É um debate interminável. Qual é o tamanho dessa liberdade? Qual é o peso dessas estruturas que limitam a nossa ação? Até aqui, nada de novo, né? O que é mais interessante na proposição do Paul Veyne
é o elemento acaso. São aquelas coisas que acontecem e nós não conseguimos sequer propor uma explicação. Note isso, nós propomos, nós historiadores, economistas, sociólogos, cientistas políticos, filósofos, propomos explicações, tentativas de explicar. E aí falamos de causas materiais, falamos de imagem, de escolha dos sujeitos. Mas o fator acaso é aquele acerca do qual nós sequer conseguimos propor uma explicação, porque não tem explicação. É o imponderável. Uma pessoa mais rigorosa vai diferenciar acaso de sorte, ou de má sorte, azar. Eu vou usar esses termos aqui como sinônimos. Se você enfatizar em demasia as causas materiais, você vai cair num determinismo materialista. Se você ignorar as causas materiais, ficar apenas com a liberdade de escolha dos indivíduos, você vai cair numa leitura idealista da história, da vida, da política. Se você ficar apenas com o acaso, você vai ser um fatalista. Nenhuma dessas três posturas é bem-vinda numa reflexão madura. O desafio de quem faz qualquer pesquisa, diria Paul Venning, é, a partir do seu objeto concreto, verificar como é que esses fatores estão presentes, se hierarquizam, quem é mais decisivo, em qual medida pesa. Mas o fato, a constatação para ele é de que os processos históricos, os fatos históricos, sempre têm esses elementos combinados. Eu quero falar mais do acaso, né? Porque aqui eu acho que é o fato mais intrigante. Pelo menos eu levei um tempo para admitir que o acaso pesa na história. Eu vou contar uma história trágica para ilustrar o que eu estou chamando de acaso. Uma conhecida nossa, a história, infelizmente, é real. Uma conhecida nossa estava caminhando na calçada quando, subitamente, a marquise da loja caiu e a matou. Muito triste, né? A laje caiu porque tem uma explicação técnica. Alguém errou no cálculo, na hora de construir essa laje, ou na manutenção, e depois de um tempo, a laje ruiu. Não é aí que está o acaso. Essa mulher saiu de casa para fazer alguma coisa e por isso estava caminhando na calçada naquele momento. Também aí não tem acaso. O acaso está na terrível, infeliz coincidência dela passar naquele lugar exatamente no instante em que a marquise caiu. É o imponderável, é o inexplicável. Falando em história, alguém me dirá, mas em história, em política, ocorrem essas obras do acaso? Ocorrem. O exemplo mais didático que me ocorre nesse momento é a Covid. A emergência da pandemia alterou os rumos da política nos Estados Unidos, eleições de 2020, quando Donald Trump se candidatou à reeleição, e no Brasil, em 2022. Não foi só o acaso. Note, a gestão da crise, da pandemia, pelo governo Donald Trump e no Brasil, pelo governo Bolsonaro, essas gestões cometeram erros crassos, gravíssimos. Reconhecer o acaso não está nesse ponto aqui. O acaso é o surgimento do vírus naquele momento. E ele decidiu eleições, ele decidiu rumos políticos. Não ele sozinho, mas a maneira como se reagiu a ele. O acaso está no momento em que ele surge. Agora, a sorte, ou seja, um acaso bom, né? Pensando no caso específico de Lula, ela também acontece. Há dois depoimentos sobre Lula que eu queria comentar aqui, e aí eu retomo aquela reflexão inicial de que você pode ser lulista ou não lulista, ou até anti-lulista, e reconhecer essas coisas. O primeiro comentário é do Ricardo Couto. Ele é um jornalista hoje já
é bastante experiente, conhece o PT, Lula de muitas décadas, é um defensor de Lula. E aí ele diz assim: o presidente, desde os tempos de militância sindical, tem muita sorte. Quando, em circunstâncias difíceis, parece que as coisas se combinam para que ele dê a volta por cima. Preste atenção, Ricardo Couto é um lulista. E ele está reconhecendo que Lula tem muita sorte. O acaso ajuda Lula, para usar a linguagem aqui do Paul Vene. O outro depoimento é de Ciro Nogueira, senador do Amapá, hoje um dos líderes do Centrão, críticos, oposição ao governo Lula 3. Quando começou esse atual governo Lula, ele, Ciro Nogueira, que já foi aliado do PT, de Lula, de Dilma, ele disse: eu não vou conversar com o presidente, porque se eu for, eu sei que em poucos minutos ele vai me convencer, ele vai me enganar. Ele vai provar até que ele está certo. Note que Ciro Nogueira é um crítico, ele está criticando o Lula. Mas o que está por trás desse raciocínio é: há um grande talento político de Lula, uma capacidade de convencimento, um enorme carisma, reconhecido nessa fala por um crítico. Pois bem, 2 exemplos de circunstâncias históricas em que a sorte ajudou Lula. Durante os 2 primeiros mandatos, a economia chinesa cresceu muito e isso resultou no grande aumento das exportações brasileiras, o chamado boom das commodities, e o Brasil, então, se beneficia daquele momento. O governo tem uma série de facilidades com as divisas geradas pelo crescimento exuberante das exportações. Não dá para negar que isso ter acontecido durante o governo Lula é um sopro, positivo da sorte em ajuda do presidente. Isso determina tudo que aconteceu no período? Claro que não. Um homem com a biografia de Lula e que chega à presidência da República, vence 3 eleições presidenciais, não pode ter só sorte, Seria muita bobagem desconsiderar o talento, os méritos pessoais de uma liderança política assim. Repito, se você é anti-Lula, pode tranquilamente reconhecer que ele é um líder político muito estratégico, muito habilidoso e que usa isso para coisas que você não aprova. O segundo exemplo é bem atual. Falo das relações políticas no Brasil, as relações com os Estados Unidos nos últimos 2, 3 meses. O governo vinha com muita dificuldade, com a popularidade em baixa e, pelo menos até agora, virou o jogo nas últimas semanas. Vamos lembrar, o tarifaço de Donald Trump, as reações completamente desastradas de Eduardo Bolsonaro e a maneira como o governo reage. Lula e a diplomacia brasileira se saíram bem nessa história, conduziram bem as relações, as reações. Então você tem aí escolhas bem estratégicas do ponto de vista político, com a lógica própria da diplomacia. E você tem, no caso de Lula, a enorme sorte do adversário fazer uma atrapalhada atrás da outra. Talvez o exemplo mais didático disso seja a direita no Brasil e a extrema-direita devolverem para o governo os símbolos nacionais, a bandeira nacional de bandeja, de graça. Fato exemplificado, ilustrado na manifestação no dia 7 de setembro, organizado pelos Bolsonaros, por Malafaia, quando eles levam a enorme bandeira dos Estados Unidos para a Avenida Paulista. Ora, é bom, No caso de Lula, tem um adversário político que faz essas atrapalhadas em sequência. Como eu disse desde o início desse vídeo, seria muita ingenuidade ignorar causas materiais. Nesse exemplo concreto, existem 6.000 empresas brasileiras e americanas que têm
cadeias produtivas integradas. Então, essas medidas de Donald Trump estão ainda criando muitas dificuldades para essas 6 mil empresas. Há interesses econômicos envolvidos que não aparecem na mídia como os influencers, os líderes políticos barulhentos aparecem. Aliás, esse exemplo é bem didático para ver os 3 fatores dos quais falava Paul Veyne, que nós citamos no início: as escolhas, as causas materiais e o acaso, o que eu chamei aqui de sorte. 2 comentários antes de terminar. Primeiro é sobre previsões. As pessoas, quando a gente fala de política, gostam muito que a gente faça especulações sobre o futuro. Eu evito. Primeiro, porque historiador evita mesmo fazer previsões. Depois, porque nesse caso, esse vídeo inteiro falou muito do fator acaso, imponderável. Seria cair em contradição, né? Fazer qualquer previsão sobre o futuro depois de uma reflexão dessa. E por fim, Lula. Lula é uma figura muito complexa, rara. Nós vamos precisar de mais tempo para avaliar de forma adequada o peso histórico de Lula para o bem e para o mal, sobre todos os aspectos. Qual é o lugar de Lula na história, na política do Brasil? Nós estamos convivendo com Lula. O distanciamento temporal vai ajudar na formação de um melhor discernimento. Fique ligado aqui no canal Tempos para novos vídeos. Grande abraço, até o próximo.